o home office ele talvez é um pouco super valorizado demais, né? Até brinco que eu sou pago para pensar, as pessoas têm preguiça de pensar e elas me pagam muito bem para pensar, o que eu adoro fazer, então acho que foi o casamento perfeito. O maior ativo de uma empresa são as pessoas, então não gostar de pessoas é desprezar o maior ativo e o maior potencial das empresas, né? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amo Gente, Odeio Conta. Se você ama Gente, Odeia Conta, assim como eu, esse podcast é para você. Hoje eu tô aqui com Samuel Frata, diretor da Frata Education, um ecossistema de educação. E a gente vai conversar sobre muitas coisas, sobre muitos caminhos da carreira dele que levaram até a criação dessa empresa e como as habilidades interpessoais dele ajudaram ele a chegar até aqui. Seja muito bem-vindo, Samuel. Obrigado, Ju. Obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer te receber. Samuel, eu vou começar. Você ama conta e ama gente também. É isso. A gente nunca recebeu isso na história desse podcast. Geralmente a pessoa ama conta e não ama tanto gente. Os convidados já admitiram, ou ama gente e odeia conta. E você ama gente e ama conta. Conta a tua história pra gente. O melhor dos dois mundos, né? O melhor dos dois mundos. Então, eu nasci no interior de uma cidade do Rio Grande do Sul, interior do interior, né? Uma cidade bem pequenininha, basicamente um vilarejo, uma comunidade, 140 habitantes o lugar, chama Lajeadinha. Pessoal em casa, 140 mil? Não, 140 Não, mesmo. 140 unidades, né? Então, e aí de lá, onde a minha família mora até hoje, né? Tem toda a estrutura familiar. E de lá comecei toda a minha incursão pelo mundo, né? Trabalhei por um tempo com o meu pai, então nesse período ainda ficava lá dentro da própria cidade e tudo mais. Na parte escolar depois e comecei com o futebol, escola, estudo e mais o futebol. O futebol acabei tentando levar como prioridade de vida, passei ali quase até os 16, 17 anos dentro do futebol, tentando me profissionalizar, então vivendo tudo isso. O futebol acabou sendo a primeira porta, né, de saída do interior, e que me fez aí, assim, tocar no mundo, né? Então, a partir do futebol, comecei a ter acesso, vi que existia outras realidades, outros estilos de vida, outros jeitos de viver. E aí, a partir dali, no momento que eu desisti, basicamente, do futebol, e aí decidi, sim, seguir na carreira dos estudos, engenharia e tudo mais, então começou essa vida empresarial, né? E que a gente chegou até aqui hoje. E como foi a mudança? Eu vou aprofundar. Claro. Você contou de um jeito resumido, você não vai, já contei a história, valeu. Como foi a saída da engenharia para a vida empresarial? Foi uma transição basicamente natural que aconteceu, né? Quando eu encerrei a carreira no futebol, foi uma carreira breve, né, curta, eu sempre valorizei muito em tudo que eu faço ter evolução, ter progresso, ter sucesso, então acabei tocando nesse mundo e percebi que ali não era o meu caminho, né? Não ia encontrar o que eu estava buscando da vida nessa área. Então, a partir desse momento, eu sempre acabei tocando os estudos em paralelo, né? Sempre gostei muito de ler, de aprender, uma pessoa muito curiosa, então a minha natureza da curiosidade acabou me levando sempre para livros e tudo mais. Por escolha profissional de teste vocacional, acabei indo para a engenharia, por questões de aptidão com números e facilidade nessa área. Então, como eu tocava em paralelo, no momento onde eu decidi o futebol não é para mim, eu acabei seguindo naquele fluxo mais fácil, né? Sim. Já estava na engenharia, comecei a trabalhar na área, trabalhava e estudava, foi uma carga bem pesada na época, trabalhava de manhã e até tarde, e aí depois fazia a parte dos estudos à noite, então sobrava pouco tempo para qualquer outra coisa. Então, toquei isso por muito tempo, aí comecei a trabalhar numa multinacional, na parte da engenharia, comecei a ter contato com o mundo de vendas. Nesse mundo de vendas acabou abrindo portas para conhecer outros modelos de negócios, empresas e tudo mais. Então, basicamente, foi uma transição que a própria carreira dentro da engenharia me apresentou, onde eu vi que existia um mundo que eu era mais feliz do que na engenharia, onde eu acabava ficando trancado dentro basicamente de uma sala, né? A vida do engenheiro. Você virou engenheiro vendedor. Isso. Aí eu entrei para a parte da consultoria dentro da engenharia. Então, quando eu fui contratado por uma multinacional japonesa para trabalhar com consultoria nisso, basicamente eu consegui entender que existia muitos mundos dentro do mesmo mundo. Então, acabei gostando muito mais dessa parte de vendas, comunicar, acho que ali começa essa conversa de onde pessoas e contas se encontraram. E aí, já vivendo isso dentro da engenharia, também percebi que não era o que me fazia um ser humano, um profissional completo. Então,
comecei a abrir pequenos negócios dentro de áreas onde eu tinha algum contato, seja com engenharia, terceirizando projetos ou fazendo outros serviços, né, na área. Então, a partir dali eu já comecei a tocar nesse mundo empresarial e a engenharia foi perdendo força aos poucos. Então, com 19 anos, ou 19 para 20 anos, eu abri a minha primeira empresa. Não foi abrir a minha primeira empresa, eu acabei comprando participação nessa empresa, ainda imaturo no mundo dos negócios, né, e ainda pisando na engenharia, não tinha maturidade de avaliar a empresa, ver se era um bom negócio, ver se realmente tinha saúde financeira naquela coisa, ainda não tinha essa maturidade de pensar como empresário, né, o que um negócio precisa para funcionar e se manter. E aí acabamos entrando nesse negócio. A minha sócia naquela época, que por ingenuidade também não tinha esse talento, essa maturidade financeira, quando montou esse negócio e quando entrou nesse negócio também não sabia avaliar esses dados e tudo mais. Resumo da obra, em um ano a coisa afundou, foi a minha primeira desilusão nesse mundo, mas eu acho que foi esse momento que a base foi construída, porque eu percebi que eu queria fazer isso para o resto da vida, não desse jeito. Então, foi não fazendo que você descobriu que queria fazer. Fazendo a coisa errada, que eu percebi que era um mundo que eu gostava. Não gostei daquela dinâmica que eu fui inserido, mas ali eu conheci um mundo que fez todo sentido para mim, que não tinha feito até então. Fazia na área do esporte, né? Gostava muito de esporte, mas não é a gente que escolhe se vai seguir aquela carreira ou não, né? Tem todos aqueles fatores. Tem muitos fatores envolvidos, Isso. né? A engenharia acabou que tinha uma afinidade por áreas e talentos naturais que eu tenho e que eu gosto, mas não era onde eu queria passar as 24 horas do meu dia, 12 horas, enfim, a gente acaba levando sempre o trabalho para casa. Então ali eu tive esse primeiro contato com o mundo empresarial e é onde eu senti que eu quero mais disso. Sim. E o que você percebeu? Falou assim, eu quero mais disso, beleza. Né, tô aqui gravando um podcast, mas eu quero mais disso. Mas às vezes eu quero participar de mais podcasts, às vezes eu quero entrevistar mais pessoas. Em qual lugar você se colocou que você falou assim, eu quero mais disso desse jeito? Nesse momento, quando esse projeto não funcionou, eu não parei. Ali a cabeça começou a procurar mais coisas e aí comecei a participar de um segundo projeto, uma segunda empresa, já dentro da área financeira. Então, envolvia números, envolvia empreendedorismo. Eu acho que eu encontrei um fator comum entre as duas coisas que eu gosto. E aí comecei a fazer basicamente um negócio que era mais para administrar o meu próprio dinheiro e dinheiro de familiares. Então, sempre gostei da parte do bolsa de valores e tudo mais. E sempre, desde a época da engenharia e tudo mais, fazia isso com o meu próprio dinheiro. Pensei, por que não tentar fazer alguma coisinha um pouquinho maior? Então, a partir dali, comecei a criar esse meu modelo financeiro. E aí, graças a Deus, isso deu muito certo. Mas deu muito certo muito rápido e talvez deu certo do jeito errado, então... E lá vamos nós de novo. Vocês estão acompanhando, gente? Lá vamos nós de novo. Vocês não estão vendo, gente, mas a gente tá com a família toda aqui. Então tá todo mundo que já conhece a história, tá aí. Continua, vai. Então, nesse momento, basicamente, foi aquela ascensão, né? Esse tempo todo, né? Foram 4 anos, mais ou menos, entre uma empresa, um teste e tudo mais, e chegar nessa ascensão. Então, a empresa cresceu muito rápido, começou a aumentar de tamanho, e é ali que a gente se sente invencível e acha que tudo que a gente faz vai funcionar, porque a gente fez uma coisa de um jeito e funcionou e quer aumentar o tamanho daquilo, né? Então, foi aí que veio a minha primeira quebra. E primeira que eu falo que foi a que mudou toda a história de como eu conduzo as empresas, como eu raciocino sobre as coisas. Uau. Porque foi uma coisa que a gente entrou fazendo aquilo que sabia, daquele jeito que sabia, e em nenhum momento eu parei para pensar, e se o que acontece sempre não acontecer? E aí foi o que aconteceu, né? A gente acabou fazendo um investimento numa mina de esmeraldas e diamantes, no estado de Minas Gerais, acabou comprando o negócio sem ter aquela avaliação toda criteriosa, como se ganhava muito dinheiro muito fácil, né? Sim. O negócio cresceu muito rápido e nisso a gente acabou levando um calote da própria mina, né? O pessoal da mina, eles fugiram, enfim, uma série de parece fatores. Novela, né? O pessoal da mina. Porque é uma coisa assim, eu não imagino investir. Eu acordei e vou investir numa mina hoje. É muito específico. Isso, até para resumir, eu sou investidor mais da parte de commodities, então minério, celulose, e esse tipo de coisa sempre foi o meu know-how, né? Então, quando a gente comprou a participação nessa mina... Quando você me falou a primeira vez o negócio da celulose, eu fiquei assim, cara, realmente tudo é celulose. Agora eu acordo e penso, tudo é celulose. Bom dia, tudo é celulose. Deixa eu te contar um negócio.
Faz sentido. Então, quando a gente acabou comprando a participação nessa mina, o pessoal vendeu muito bem a ideia, a gente acabou não indo lá auditar pessoalmente, né? Contratou um auditor. Sim. Esse auditor fazia parte de todo o enredo do pessoal que... Tem vilão e tudo, é novela mesmo. Que acabou sendo a parte que deixou a gente na mão, né? Então, no resumo de tudo, essa mina, ela estava seca, né? Como chama no mundo dos investimentos. E aí foi basicamente para nós um baque, porque, eu falo para nós, eu tinha mais um sócio nessa época, né? Porque a gente não só perdeu o dinheiro, perdeu totalmente o que tinha no negócio, mas perdeu a fonte de renda, perdeu a fonte do dinheiro, né? Então, esse momento foi um divisor de águas enorme, porque foi aquele momento, ou eu cavo mais e fico aqui, né, no fundo do poço, ou me reinvento. Então, esse foi um marco bem importante, porque acho que construiu parte de tudo que eu faço hoje, né, o jeito que eu penso. A personalidade do empreendedor Samuel hoje foi construída nesse momento com essa grande quebra. Uau! Você trouxe duas coisas que eu queria explorar. A primeira nós perdemos não só o dinheiro como a fonte de renda, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Se a pessoa perder todo o dinheiro, ela sabe fazer de novo, porque ela adquiriu habilidades para aquilo, mas naquele momento vocês perderam o chão mesmo, né? É como se você arriscou muito alto e acabou vindo a quebra. E a segunda parte que você trouxe a personalidade empreendedora do Samuel. Fala mais sobre isso. Eu acho que naquele momento foi muita sede ao pote mesmo, né? Nem tem maturidade suficiente no mundo, então assim, a gente simplesmente fez mais do que estava fazendo e achou que ia funcionar porque sempre funcionou. Então esse momento foi de mostrar a realidade mesmo de, opa, esse mundo não funciona bem assim, né? Eu acho que todo o mercado, todas as pessoas, tem algum momento que o mercado passa a vassoura, né? E diz, os profissionais ficam e os aventureiros vão, né? Então esse foi o meu momento eu fui junto com a vassoura, né? Quem nunca? Quem nunca, né? Nunca? Em alguma coisa não foi varrido da vida. Você que tá em casa já foi varrido da vida? Conta pra gente aqui nos comentários, em algum momento. Outra coisa que você trouxe foi, ou eu ficava no fundo do poço e continuava a cavar, ou eu me recuperava. Porque às vezes você tá no fundo do poço, e aí você precisa parar de cavar, né? Porque tem gente que assim, todos nós vamos ao fundo do poço em algum momento da vida, em alguma área. E algumas pessoas constroem uma casa no poço. Falam, o poço tá gostoso, vou botar uma cama de casal aqui. Vai ficar ótimo. Vou botar então um armário agora, um closet no poço. A pessoa vai vivendo no poço e ela se habitua àquilo. O que você fez? Primeiro, quanto e como você sofreu? Segundo, o que você fez para sair desse estado? Porque assim, é muito dinheiro, era tudo que você tinha ali naquele momento da empresa. Como é que foi essa recuperação? Emocional, principalmente. O que te fortaleceu? Eu acho que essa é uma qualidade de herança familiar mesmo. Graças a Deus eu nasci no que eu chamo de berço de ouro por estrutura familiar, não é financeiramente falando, nunca me faltou nada, sempre tive toda a estrutura, mas tanto da parte psicológica quanto familiar de pai e mãe, né? Graças a Deus eu venho de uma família onde quando eu nasci os meus pais casaram, então o tempo de longevidade do casamento deles é o tempo da minha vida, então eu sempre senti estrutura e base familiar aí. E a estrutura como um todo da minha família, desistência nunca foi uma opção. Então eu aprendi isso no convívio com a minha própria família. O meu pai, ele tem um pequeno negócio de frutas. Nas minhas férias de escola, quando muito novo, já ia com ele. Então eu acabei entendendo como funcionava a vida de um ser humano adulto, né? Trabalho duro, persistência, consistência. Então isso foi valor que veio desde a minha avó, meus bisavós que vieram da Itália, né? Então, atravessaram o mundo, basicamente, para vir construir uma vida no Brasil. Meus pais deram sequência e eu sempre vi isso de muito perto, tanto na parte do trabalho quanto do casamento, o quanto eles se esforçam, né? É do jeito deles, é claro, não é o jeito que hoje eu prezo como filosofia de vida, mas funciona muito bem para eles, mas sempre existia muito esforço e doação para que aquilo funcionasse. Então, eu acabei não sentindo, Ju, esse baque, assim, foi talvez uma semana de terra arrasada, meu Deus, eu perdi tudo, porque não era só o dinheiro que eu tinha, era também dinheiro que eu não tinha, né? Sim. No mercado financeiro, muitas vezes a gente acaba trabalhando alavancado, né? E a gente faz operações maiores do que propriamente o dinheiro que tu tem. Então, nesse momento, além de perder o negócio, perder a estrutura como um todo, foi também muito mais. Foi uma semana, assim, onde era uma confusão total, né? A gente não toma decisão de nada, não raciocina direito, mas foi basicamente uma semana onde na outra semana acordei e já comecei a pensar como eu vou resolver isso, né? Porque se eu fiz uma vez, eu faço de novo. O problema era que não tinha mais o mesmo caminho para usar. Sim. Então, a partir dali eu decidi o que eu vou aproveitar de tudo que aconteceu. Eu gostava muito e gosto muito do mercado financeiro, né?
eu gosto muito do empreendedorismo e quero continuar com essas duas coisas. Então, eu vou construir um modelo de negócio onde isso nunca mais aconteça na minha vida. Então, foi com essa base onde eu comecei a buscar toda a parte estrutural da leitura, tudo que eu já estudei, modelos que outras pessoas faziam, e aí construir o ecossistema de investimento internacional voltado para a proteção de patrimônio, não para tentar multiplicar como era aquele modelo mais juvenil. Vou dizer, da minha outra versão, né? Crescer, 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 sem pensar que algum dia alguma coisa vai acontecer. Então, vai acontecer alguma coisa, só não sei quando. Essa era a premissa do negócio. Então, comecei a procurar no mercado internacional o que sobraria em cada país se o mundo entrasse em colapso. Aí entra a história da celulose, né? Celulose é papel higiênico. Então, em qualquer crise, em qualquer coisa que aconteça, as pessoas nunca vão deixar de usar... Só levou um triplex na minha cabeça. O que aconteceu na pandemia? Entrou a pandemia, o que as pessoas foram fazer? Comprar papel higiênico. Loucura, inclusive, mas sim, o pessoal comprar papel higiênico. Corre pro mercado para estocar e aí a gente tá com aquela matéria-prima. Então, a nossa lógica é sempre procurar qual é o ativo mais valioso de cada país ou quais os ativos mais valiosos de cada país que se beneficiam do caos, ou de uma crise ou de um problema, né? Então foi basicamente um modelo bem clichê, o antifrágil do Nassim Taleb, mas a ideia foi montada em cima disso mesmo. Quando o mundo pegar fogo, né? Eu quero ser o último a cair. Então a ideia do negócio foi isso e a gente começou a construir essa estrutura que depois saiu do mercado dos investimentos e foi aplicado em todo o mercado do empreendedorismo também. Então todas as empresas hoje que eu tenho participação ou que eu toco de algum jeito, elas usam essa mesma lógica, essa proteção internacional para, se tudo der errado, a gente fica de pé. Uau! Uau! Vocês, já pensou em internacionalizar a sua empresa? Vamos falar sobre isso? Vamos fazer um pitch rapidamente. Pausa para o pitch, muito bom. Samuel, o que você queria ser quando você crescesse? Ter muito sucesso. E ter muito dinheiro também. Eu sempre tive uma relação de muita amizade com o dinheiro. Talvez por causa da minha base estrutural nunca me faltou nada, né? Então... E eu sempre tive essa relação próxima com o dinheiro porque sempre tive muita ciência de que sem o dinheiro eu não consigo fazer nada do que eu sou muito bom para fazer pelo mundo, né? Eu acho muito bacana quando o pessoal vai para a internet se sensibilizar. Acontece alguma coisa na África, a mídia, a internet começa, meu Deus, tá comprando um carro e o pessoal tá passando fome na África. E daí se tu perguntar para aquela pessoa, você doou alguma coisa pro pessoal da África? Não, né? Então assim, eu acho que pena não sana a fome da África. Agora, eu ser muito bem sucedido, ganhar muito dinheiro e ter na minha mão o recurso para poder destinar para coisas que de fato vão ajudar, eu acho que isso é uma coisa que faz total sentido e sempre fez desde muito novo para mim. Obviamente eu não pensava em problemas como a África quando era novo, ainda não tenho esse tamanho de estrutura para pensar nesse tipo de problema, mas sempre quis ganhar muito dinheiro e ter muito sucesso e progresso porque é o único jeito que eu tenho de poder de fato entregar alguma coisa de melhor e de ajudar a vida das pessoas. Então isso acaba me guiando, sempre que eu vou escolher um negócio, eu vou escolher um sócio, eu vou escolher uma parceria, onde eu vou colocar o meu tempo, amigos, e família e tudo mais. Então acho que é basicamente o meu norte, desde muito novo, né? Eu sempre quis essa evolução, esse sucesso, esse progresso, isso me fez sempre ler muito, buscar relacionamento com pessoas melhores do que eu, coisa que eu carrego até hoje como filosofia na hora de contratar. Eu sempre busco que a pessoa entenda muito mais do que eu naquela área, né? Então a ideia é que as pessoas tragam mais conhecimento, emprestem isso pro todo, para que a gente tenha uma evolução no geral, né? Então essa é basicamente o norteador de tudo. Uau! Eu tô pensando aqui que em que momento você olhou para sua vida e falou assim, quando eu crescer eu não quero morar nessa cidade de 104 habitantes. 140. Diminuir. Como é que é o nome da cidade? Vamos me xingar lá, diminuir 36 habitantes. A cidade é maior, a cidade tem 25 mil habitantes, aí como é uma comunidade no interior da cidade, né? Em que momento você olhou e falou assim, acho que eu não quero ficar aqui não, hein? Até porque saiu muito cedo por causa do futebol, né? Mas que momento você teve esse ponto de virada, né, digamos assim? No momento da transição entre futebol e a engenharia, eu tinha que estudar na cidade vizinha. A faculdade era na cidade vizinha. Essa cidade vizinha dava mais ou menos 1 hora de transporte diário. Então, como eu tinha 5 aulas na semana, foi um cálculo muito rápido de eu levo 1 hora para ir, 1 hora para voltar, são 10 horas na semana. Eu não quero gastar 10 horas da minha semana dentro de um transporte, dentro de um carro, dentro de um ônibus. Eu sou naturalmente uma pessoa preguiçosa. Então eu quero...
eu quero usufruir com a máxima inteligência e intensidade o tempo onde eu estou fazendo alguma coisa. Então eu pensei, eu prefiro dormir nessas 10 horas e produzir alguma coisa muito melhor nas horas que eu estou acordado, porque eu chegava na aula cansado. Sim. Então eu comecei a não ser produtivo, a não conseguir aprender como eu gostaria, né? Então nessa hora eu acho que foram 2 meses de vai e volta, e para mim saturou. Eu disse, não faz o menor sentido. Me mudei para essa cidade vizinha, então já é uma cidade de 120 mil habitantes, tinha faculdade ali já era um mundo novo para a engenharia, né? Então acabei encontrando um trabalho que me colocou no coração daquilo que eu fazia, né? Eu sou da área da engenharia mecânica, trabalhava com projetos nessa época. Você desenha coisas mecânicas e tudo mais? Curiosidade. Projetava máquinas. Se eu lá, desenha um negócio aí agora, você desenha. Pega um papel e uma caneta, gente. Peraí. Século XXI, é tudo programação, né? É tudo computador. Software. AutoCAD. Não é AutoCAD, AutoCAD é de arquiteto, né? É SolidWorks. Vamos cortar essa parte. Você falou que você sempre leu muito. Por onde você começou? A leitura veio muito da minha avó. A minha avó é um espelho enorme para mim. Sua avó lê? A minha ela avó é viva? Leu, sim. Ela tem 95 anos. Uau! Ela leu várias vezes a Bíblia e tudo mais. Eu acho que é uma coisa que eu acabei sempre observando ela fazer. Eu fui basicamente um pouco criado também pela minha avó. A minha mãe trabalhava com vendas e estava sempre no trabalho, né? O meu pai trabalha com vendas, sempre trabalhou também. E aí saía para viajar, voltava 3 dias depois. A minha avó acabava ocupando mais tempo da minha infância e do meu convívio. E eu acho que eu sempre vi ela tendo esse hábito da leitura. Uau. E eu acabei, quando eu aprendi a ler, indo por esse caminho também, né? Então, assim, eu comecei e nunca mais parei. Eu usava a folga do trabalho, eu diminuía o tempo do meu almoço porque eu sou muito curioso e eu queria ocupar o tempo sanando a curiosidade. E o que melhor do que o livro que eu posso pôr na minha mochila e levar para todo lugar, né? Sim. Então foi uma coisa que foi muito natural, assim, não fui, nossa, eu vou começar a ler porque é cool, né? Sim. Que as pessoas dizem, você tem que ler para evoluir. Então foi uma coisa que eu comecei a fazer, comecei a gostar muito e comecei a fazer mais daquilo que eu gostava. Eu acho que toda a minha vida foi assim, eu faço mais daquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto eu não faço. Então essa é a parte da preguiça boa, né? Mas a gente acaba aprendendo a otimizar o tempo, a escolher livros melhores e tudo mais, mas esse caminho da leitura foi natural, e aí eu comecei, não parei mais. Hoje eu parei de contar nos 700 livros, então o meu irmão brinca que eu sou o cara todo mundo que aqui já leu 700 livros, pessoal de casa também, todo mundo. De contar é super tranquilo. Os livros, mas e eu acho que eu devo quase tudo que eu construí, que eu ainda vou construir aos livros, porque eles me emprestaram um ambiente onde, quando eu não tinha possibilidade de ter um outro ambiente, até os 10, 15, 16 anos, eu morava na cidade que era pequena e acabava convivendo com aquelas pessoas. Os livros emprestaram uma realidade que não existia lá, então... De repente você estava na Áustria, numa ópera, opa! Muitas biografias, aprende a ter a resiliência de pessoas que construíram grandes coisas e também quebraram no caminho. Então eu acho que essa parte do livro, da leitura como um todo, foi a iniciação no aprendizado de uma coisa que nunca mais vai parar. O que você está lendo agora? Estou lendo Charles Dickens. Ah, conta mais, porque o pessoal que está em casa não conhece, provavelmente. Vai, faz um resumo aí pra gente. Por que as pessoas deveriam ler o que você está lendo? Além do fato de você ser bem-sucedido, claro que elas vão modelar, mas... Então, eu não acho que as pessoas deveriam ler o que eu tô lendo, porque eu leio o que eu gosto, polêmica. Então, né, talvez as pessoas não gostem disso, mas eu gosto da profundidade e da simplicidade do posicionamento e da escrita do Dickens, onde o mundo passava num tempo diferente, né? Eu acho que as coisas iam numa velocidade muito mais lenta, onde coisas mais importantes eram absorvidas. Hoje a gente vive numa era digital, onde 14 segundos de um history é muito para uma pessoa. Muitas vezes ela nem terminou de ver e já está passando para o lado, né? Então as coisas funcionavam de um jeito diferente. Eu gosto muito da literatura russa, francesa, da europeia no geral, né? Porque eles têm essa questão do tempo passar mais devagar e as pessoas observarem. Eu acho que as grandes coisas nascem de um momento de observação. Contemplação. Então, basicamente tem muito isso, tem riqueza dos detalhes e tem uma profundidade e uma sinceridade de raciocínio onde as pessoas falam da vida como ela é. Tanto Dostoiévski, que eu adoro, como Dickens, né? Cada um com o seu estilo, mas a ideia deles é tirar o floreio e o comercial da vida. Eu adoro o comercial, né? Mas nesses momentos de leitura é o ser humano como ele é.
A Ju sendo a Ju, Samuel sendo Samuel, e é uma sinceridade bem assim, não precisa ler o que eu gosto, né? Eu leio o que eu gosto porque eu gosto, né? Sim. Então leia alguma coisa que faz sentido para você, acho que esse é o recado. Se a pessoa não tiver o hábito de ler, vamos aprofundar. Se a pessoa não tiver o hábito de ler, o que você indicaria? Falar, começa aqui. E ela quer ser culta, tá? Ela não quer começar por qualquer lugar, vamos supor. Eu acho que o importante é a construção do hábito, né? Eu naturalmente gosto da leitura, então eu entrei muito fácil e fiquei. Pra mim também é estranho quando alguém fala, eu não gosto de ler. Eu não imagino uma vida que não tem leitura. É essencial tomar banho. Então o hábito pode ser construído com alguma coisa que a pessoa goste. Eu gosto da parte de esportes, então pode começar com um jornal, né? Difícil ter jornal hoje, sim, mas no próprio tablet, acompanhando a parte de esportes e ir se aprofundando naquilo. No geral, na parte de literatura, eu comecei com uns livros extremamente fáceis, né? Acho que talvez o jeito que o leitor brasileiro é inserido e é apresentado à leitura é cruel no Brasil. Obrigatório, né? Tem que ler Dom Casmurro. Fala, graças a Deus, Machado eu quero de Assis, ler Dom Casmurro. A pessoa vai ler e naquela época, quando eu lia também, acaba gerando um distanciamento, entendendo isso aqui não é uma coisa boa, né? Isso aqui é difícil, isso aqui é chato, porque naquele momento não se tem maturidade para ler Machado de Assis, né? Então, acho que o jeito que o brasileiro é inserido para a leitura acaba destruindo esse hábito. Então, o que a gente tem que fazer é pegar alguma coisa que gosta e consumir muito mais daquilo. Então, eu acredito que no início não faz tanta diferença a densidade do livro que vai ler, e sim se mantenha firme no hábito, para depois começar para livros que façam sentido. Tem gente que começa pela autoajuda, tem gente que gosta de romance, gente que gosta de ficção. Eu gosto muito de biografia, então se pedir por onde eu começo, escolhe a biografia de alguém que você admira e senta em cima do livro e tenta passar o máximo de tempo com ele. Livro físico ou digital? Físico. Aê, pronto, gente, esse podcast agora pode continuar em paz. Porque as pessoas chegam e falam, Kindle é portátil. Dane-se. Não consigo. Não ligo que é portátil, mas você vai andar com Tossói sim. Eu vou pra sala e a gente vai andar por aí. Sim, vamos. Samuel, hoje você é um empresário que trabalha basicamente com educação humana. Eu acho que mais que educação pedagógica, que é o que no Brasil a gente não tem tanta separação, né? Mas é uma educação humana. O que você mudaria na educação hoje? Se fosse dado pra você 1 hora e falasse assim, ó, você tem 1 hora pra mudar qualquer coisa na educação desse país, o que você mudaria? Eu acho que eu mudaria o sistema como um todo. O jeito como a educação é montada no Brasil, ele não evoluiu. Basicamente, há 150 anos atrás, o modelo de educação, de escola, de classes, onde o aluno chega lá e senta, é o mesmo modelo, há 150 anos atrás. Então, o meu bisavô aprendia do mesmo jeito que eu aprendo e que meu filho vai aprender. E isso é um absurdo. O cérebro evoluiu e eu acho que o sistema educacional desconsidera o ser humano, né? O jeito que o ser humano aprende, a velocidade que o cérebro da criança ou do próprio adolescente de hoje absorve as coisas. Então, o que mudaria? É basicamente tudo, né? Precisa de uma análise estrutural ali. Eu acho que pequenas mudanças não vão gerar um grande efeito, como eu acredito que geram em outras coisas, né? Porque a gente tem um problema estrutural. Então, basicamente pensar como o ser humano de hoje, né? Moderno aprende, né? Onde ele quer passar o tempo dele, porque a gente está inserindo ele basicamente numa caverna e é muito óbvio que não vai existir atração e que não vai ter nem a continuidade em cima disso, né? O próprio modelo de ensino superior e tudo mais, que também eu fiz uma engenharia, então eu sei que basicamente eles tentam te colocar dentro de uma caixa que depois o mundo começa a brigar para que tu saia daquela caixa. Então, por que colocaram a gente naquela caixa, né? A gente aprende muito de uma teoria que tu não usa depois no mercado profissional e na prática. Então, eu acho que a realidade, o mercado de trabalho e a vida real de uma pessoa está completamente descolada do mundo educacional. E é isso que a gente tenta fazer no nosso ecossistema também, devido às proporções, né? Mas é colocar um pouco de vida real dentro da educação, né? Tentar tornar ela mais prática, ela mais real, uma coisa de hábitos, de ambiente. Não precisa ser tanta informação, e sim informação de qualidade. Uau! Pronto, gente. Cadê os candidatos? Mentira, já pode mudar o sistema educacional agora. Uma coisa importante, você gerencia, diretório, muitas empresas, né? E como é que funciona a sua cabeça? Conta pra gente. Porque são empresas diversas, com profissionais e especialistas diversos, cada um, né, é igual quando a gente dá aula, tem aquele aluno que parece mais você, fala, graças a Deus, tem aquele aluno que parece menos você, fala, nossa, aqui eu vou ter que puxar, é natural. Como é que você gerencia não só a parte financeira das empresas, que são muito prósperas na sua mente, como também as emoções humanas, considerando que você é uma pessoa que ama a gente, chama conta também?
Eu acho que essa parte, quando tu acaba respeitando a diferença das pessoas, né, e vendo isso como um ponto positivo, fica muito mais fácil gerenciar qualquer coisa. Então, sempre que a gente vai colocar, seja uma empresa no nosso ecossistema, tanto nesse da educacional, no mercado financeiro, escolher o investimento, respeitar a particularidade daquele ser humano e ver se aquilo tem sinergia com aquilo que a gente está construindo. Então, eu vejo essa gestão como muito simples, porque está muito claro para onde a gente quer ir, para onde eu quero ir. Então, se aquilo que a gente encontra, seja uma pessoa, seja um negócio, faz sentido com aquela caminhada e com aquela direção, é uma escolha muito fácil, porque ela entra, basicamente, o difícil é ver se aquilo funciona muito bem com a nossa cultura, né? A nossa cultura, ela é bem estabelecida, talvez rígida aos moldes do mundo moderno, porque a gente é mais clássico. Eu sou uma pessoa que considera que os valores que eu aprendi da minha avó, da minha família, se sustentam tanto na minha vida pessoal quanto no trabalho. E aí o meu trabalho são todas as empresas, né? E não só como eu me insiro nesse mundo do trabalho. Então a gente leva isso para dentro das empresas. Então, o mais difícil da gestão hoje é encontrar pessoas dispostas a, de fato, fazerem aquilo que elas dizem que querem fazerem, né? Porque as pessoas querem que as coisas mudem, desde que nada mude. E aí, nesse ponto, a gestão, talvez, emocional das pessoas, ela seja um trabalho que é desafiador, mas é incrível porque a gente aprende com as pessoas, com as emoções, né? E aprende também como o ser humano se comporta quando ele está aprendendo. Sim. A gente é um ecossistema educacional, então acaba sendo uma fonte de aprendizado. A gente busca sempre as melhores pessoas possíveis para que, de novo, empreste, né, aquela inteligência para o todo. Boas pessoas não dão esse trabalho de gestão, e sim elas te ensinam a fazer essa gestão de uma forma mais inteligente. Então, o meu modelo, né, o que eu enxergo como um modelo saudável é sempre ir aprendendo a cada dia e escutando. Então é uma escuta ativa muito mais do que aquele diretor na sala, dando ordens, disparando. Eu basicamente procuro pessoas que sabem mais para ouvir o que elas têm a me dizer sobre o assunto, colocar todas as informações em perspectiva e aí colocar alguma coisa que funcione para rodar, né? Então é uma gestão diária, cada dia é um novo dia, pessoas entram, pessoas saem. O que é inegociável para nós é sempre essa questão da cultura e os nossos objetivos, a construção. Então, eu acabo vendo como uma tarefa diária, mas nada assim, uau, né? Sim. Então, eu gosto desse trabalho. Eu conheço bem os pilares da cultura, mas qual deles, se você tivesse assim, ó, pegou fogo na cultura, esse tipo pega fogo na casa, sabe? Pegou fogo na cultura, precisa salvar um pilar, qual seria? Eu acho que seja forte. Até porque pegou fogo, né? Vamos precisar. Vamos estar precisando ser para salvar o resto da cultura. Uau, por quê? Eu acho que dias difíceis acontecem, já aconteceram, acontecem e vão acontecer, né? E é nesses dias que a gente percebe as grandes coisas acontecendo ou as coisas se diluindo, né? Então, sim, é uma dificuldade enorme hoje nesse mundo mais moderno, mais rápido, mais digitalizado, onde as pessoas têm dificuldade de passar pelo dia difícil e tornam aquilo como projetam aquele dia para o resto da vida, e aí muitas vezes acabam deixando de lado uma carreira, deixando de lado, estragando uma família, porque não soube lidar com aquele momento. Então, esses momentos mudam a direção de todas as coisas, né? Então, acho que essa força, essa maturidade, né, de saber passar por esse momento é um valor inegociável e talvez o mais importante. Sim. O que te tira do sério? Pode ser na vida pessoal ou na vida profissional, que você fala, isso aqui não dou conta. Quer dizer, dá, mas não queria ter que. Mediocridade me tira do sério. Explica a mediocridade, porque para cada pessoa esse conceito tem um significado. Eu acho que a mediocridade do ponto da pessoa, eu acredito que a gente tá na Terra para evoluir, né? Então a mediocridade estou satisfeito com o que eu tenho, seja lá o que isso for, seja, as pessoas sempre acabam levando o discurso pro lado financeiro, eu tô falando no geral, né? Sim. Então, pessoas acomodadas, pessoas que em qualquer momento onde o crescimento se apresenta para elas, basicamente escolhem se fechar. Então, a aceitação do estado atual como estou bem aqui, como se a gente fosse um organismo separado de todo o resto, né? Eu acredito que cada um nasce com dom, nasce com talento e tem a obrigação de desenvolver tanto aquele talento como outros talentos para ajudar de fato outras pessoas e o mundo, né? Sim. Então, tem aquela pessoa que contribui e tem aquela pessoa que acaba sendo peso, né? Então, essas pessoas da parte do peso, né? Dessa parte de não buscar mais eu vou fazer alguma coisa para que mais aconteça,
quando eu percebo esse tipo de comportamento, essa falta de vontade de contribuir com o todo, não é que isso me tira do sério, Sim. mas decepciona. Tem duas coisas que você trouxe que eu acredito muito. A primeira é, se você não tiver um propósito de vida muito claro, seu, fica muito difícil defender a sua vida. Defender a sua vida, não a sua vida física, né? Mas a sua vida moral, espiritual, enfim. Eu acredito profundamente que a gente precisa voltar, onde quer que a gente vá voltar, né? Independente da fé, para Deus, enfim, para o juízo final, para o que for que você acredite, eu acredito que a gente precisa voltar melhor do que veio, né? Viemos perfeitos, cérebro funcionando, corpo funcionando, inteligentes, e aí precisamos chegar do outro lado e aí. Teve um tempo lá na Terra, ganhou dinheiro, aprendeu a tocar um piano, fez o que da sua vida, né? Não, fui lá, fiquei vendo Netflix, dei uma scrollada no Instagram e tô de volta. Então, assim, eu imagino que a gente tem que dar satisfação a Deus, né? De alguma forma, dentro do que cada um acredita. E que aí, quando Deus perguntar, falar, Deus, tava com preguiça e fiquei no sofá, sabe? Ele fala, olha, então não foi isso que a gente combinou. Jogou fora a vida. Jogou fora a vida. Tem esse princípio e isso te faz dar um peso diferente para as coisas. Então, assim, alguém no trabalho te dá trabalho, você fala, cara, o que importa é voltar tendo resolvido essas coisas. Bora resolver isso já de uma vez, que não acontece de novo. Porque o Henrique até falou aqui hoje, né? A gente recebeu o Henrique aqui hoje também. E ele falou sobre os padrões. E é real. Porque às vezes aquela pessoa você fala, cara, a verdade é que quando alguma coisa te tira do sério, você pensa assim, cara, eu vou conviver com essa pessoa por um tempo, mas ela vai conviver com ela pro resto da vida. Ela vai ter que resolver isso. Ela vai, porque assim, ela vai conviver comigo o tempo que a gente trabalhar junto, o tempo que a gente for casado, o tempo que ela foi minha chefe, mas com ela mesma, ela vai ter que viver. Então eu acredito que essa coisa que você trouxe quando eu vejo que a pessoa não tá indo pro mais, é como se a pessoa estivesse caminhando pra morte. Ela não tá caminhando pra vida, né? Quando você tá caminhando pra vida, você acorda e fala, cara, o que eu vou evoluir hoje? O que vai ser hoje? A pessoa, quando ela tá caminhando pra morte, é que ela fica na mediocridade. Tá bom assim, vamos aí, vai dar tudo certo. Essa acomodação, ela tem a ver com a morte também. O que você sente hoje, que no trabalho, né, que a Frata Education realiza, vai mudar o mundo nos próximos 5 anos? Eu acho que muito nessa questão da mentalidade mesmo, desse movimento, né? Desse mais, busque mais, faça alguma coisa a mais, né? Eu acho que todo mundo nasceu, sim, com alguma missão, né? Então, cada um tem que buscar encontrar a sua para que a própria vida faça sentido. Então, a Frata, basicamente, ela entrega as ferramentas para que a pessoa encontre qual é o lugar dela, né? Seja em Portugal, seja na Suíça, seja no Brasil, né? Como é um ecossistema... Seja entre Portugal e Brasil. Como é um ecossistema internacional, né? Sim. Então, a nossa ideia é servir como uma ponte, né? Entre o bom conteúdo, o bom ambiente, os bons hábitos, a boa cultura, né? E também essa questão das boas regras e para a pessoa poder seguir os princípios, entre a pessoa que está lá procurando um caminho e muitas vezes acaba procurando na internet. A internet hoje ela entrega muitas opções, né? A gente acaba não sabendo o que é bom ou não. A nossa ideia é tentar concentrar tudo num único lugar, seja num ponto ou outro da vida, para que a pessoa entre ali e tenha um esclarecimento e tenha basicamente um guia, né? Então a gente tenta fazer essa ponte entre a pessoa procurando o caminho e o bom conteúdo, a boa ferramenta. Muitos gestores assistem a gente, e talvez até mais do que pessoas que não são gestoras. Como é que é a rotina de um gestor de várias empresas? Você acorda e faz o quê? Vai, descreve aí. A minha rotina, a maior parte do meu dia, né, eu continuo dentro do esporte, né, agora como hobby, estou agora iniciando no triatlo, então desafio maior, né, eu faço 2 treinos por dia, então eu faço de manhã cedo quando acordo eu às acho 5. Surreal. Eu não acabei o treino 2, dá pra fazer reunião agora porque eu acabei o treino 2, só tenho 3, 4, 5. O esporte acaba me tornando um ser humano melhor, mais tenaz, né, mais resiliente, porque é ali onde eu me desafio todos os dias, né, então eu posso tomar uma micro decisão sem o peso de ter muitas pessoas dependendo da minha decisão, que é o que acontece no resto do dia. Então o esporte é o momento onde eu escolho, hoje eu vou tentar quebrar a minha barreira, porque aqui, se eu venci aqui, comecei o meu dia vencendo aqui, o resto do dia é de vitória, né? Então aquela história do tomar o banho gelado, de arrumar a cama, eu enxergo o esporte também como uma coisa que me alimenta, né? Ele me desafia a ser um ser humano maior e melhor. Então eu começo com esse treino, que geralmente é corrida. Queremos horário, você já deveria estar dormindo agora, gente, ele já deveria estar dormindo. É uma honra, entendeu? Porque nesse momento ele já não estaria gravando mais nada. Você acorda que horas, vai? Às 5, acordo às 5, daí faço o meu primeiro treino de corrida, volto, tomo café.
Basicamente, eu tento distribuir o máximo de horas possíveis no meu dia para estudo, porque o meu papel, né, a minha parte na estrutura como um todo, seja na empresa ou na vida, é entregar o direcionamento. Para poder entregar essa visão e ter essa visão, né, eu até brinco que eu sou pago para pensar. As pessoas têm preguiça de pensar e elas me pagam muito bem para pensar, o que eu adoro fazer, então acho que foi o casamento perfeito. Então, para poder tomar uma decisão inteligente, uma decisão sábia, muitas vezes orientar a pessoa, vamos por esse caminho, a estratégia do negócio, vamos fazer um M&A nessa direção, vamos comprar uma empresa nesse país, eu preciso ter muita informação e saúde de conteúdo. Então, eu prezo muito passar a maior parte do meu dia estudando e absorvendo conteúdo. O que depende muito do que eu estou fazendo no momento, mas eu tento suprir. Então, voltei do meu treino, tomei o café, eu passo ali umas 2, 3 horas estudando, a menos que tenha alguma reunião Sim. nesse meio do caminho, né? Então, um pré-almoço ali, eu já faço mais um treino. Faço treino de ou musculação ou alguma outra coisa. O pessoal tá esperando, almocei, faço mais um treino. Parei, estudei, tomei decisões, faço mais um. É isso. E aí distribui essa vida entre reuniões, tomada de decisões, estudo e o meu hábito do esporte, né? Me desafiar. E aí agora com o triatlo a carga é um pouco maior, mas acaba sendo uma sinergia com o trabalho, por mais que pareça, o pessoal até fala, como que consegue conciliar? Então acaba sendo uma coisa que me ajuda, né, a ter mais performance Sim. no trabalho também, porque o esporte e o treino como um todo entrega muito mais energia para tomar uma decisão mais inteligente, então para conviver melhor com pessoas, né? Então eu distribuo todo o meu dia dentro desses afazeres aí. Teve uma vez que eu vi uma entrevista do Barack Obama, olha a comparação, vamos respeitar. Do Barack Obama, ele tava com o BlackBerry, que era o celular da moda na época. Foi no Jimmy Fallon, foi? E aí o Jimmy falou, deixa eu ver o celular do presidente. Ele falou, pode, só tem um telefone de serviço secreto, nem pra minha mulher eu posso ligar. E aí o Jimmy Fallon falou, por quê? Ele falou, primeiro por segurança, né, presidente dos Estados Unidos, assim, se alguém sequestrar a mulher dele, o impulso dele de ir atrás dela vai ser muito, muito grande e botar a presidência em risco. Mas ele falou, eu tomo muitas decisões importantes durante o meu dia. E aí, o exemplo que o Jimmy Fallon deu, ele não podia dar esse exemplo, claro, mas o Jimmy Fallon deu o exemplo de... Ele toma a decisão de entre jogar uma bomba no campo de futebol ou numa escola. Então, assim, um cara que toma uma decisão desse tamanho, ele não pode se dar ao luxo de ficar ali, vamos ver o que vai acontecer, senta aqui, vamos fazer uma fofoca rapidinho. Ele não pode, porque chega um momento da empresa, por exemplo, que é isso, que você vai tomar uma decisão, você não vai nem ser café da manhã, você vai pensar assim, cara, se eu gastar poder decisório com isso, vai faltar. É isso. Porque 1h da tarde eu vou ter que decidir fechar uma empresa ou abrir outra, e eu não vou conseguir. Porque eu passei o dia decidindo que pãozinho que eu ia comer, entendeu? Então, assim, tem essa ligação direta entre decisão e uso intencional do tempo? Tem. E eu, naturalmente preguiçoso, gosto de economizar a minha É muito energia. engraçado você falar, é tão contraproducente você falar isso. As pessoas estão ouvindo pensando, preguiçoso, Mas é isso, e aí eu tendo a economizar a energia justamente para esses momentos, né? Então, hoje, assim, sendo sincero com como eu distribuo o meu tempo, eu não gasto tanto tempo com essa tomada de decisões super importantes, porque a gente preza por trazer pessoas boas. Sim. Então, o time ele funciona muito bem sem que exista aquele precisamos sentar para tomar uma grande decisão, porque a gente já tem um microgerenciamento muito bom dentro das empresas, porque as pessoas são autônomas e eu confio muito na inteligência das pessoas que eu coloquei no time, né? Sim. Eu quero ter o melhor time do mundo, em todas as empresas, então eu sei que isso é muito difícil, né? Mas a ideia sempre é trazer a melhor pessoa possível que eu consiga pagar e que eu consigo trazer nesse momento. Então, isso acaba aliviando aquela pressão que parece, nossa, o CEO, o diretor, ele toma a grande decisão, a empresa foi para cá, aconteceu ou não aconteceu. É um pouco mito isso, né? No dia a dia são micro decisões e aí chega aquela, vamos ir por esse caminho ou não. Então eu tendo sim a economizar energia para quando precisa tomar esse tipo de decisão, mas no geral se a empresa ela for bem gerida, bem estruturada e boas pessoas, né? Conta boa, pessoas boas, sim, acaba aliviando muito isso, mas a ideia sempre é economizar energia para os grandes momentos, porque são eles que mudam a vida como um todo, né? Seja da empresa, seja do ser humano, então a ideia é não botar fora a energia vital, o tempo de vida, né? Tempo de vida, excelente. E eu achei que você ia falar isso do desperdício do tempo. Tira de sério, desperdício do tempo. 10 minutos do meu tempo que eu poderia estar fazendo treino 5 agora. Vamos lá, a gente perguntou o que te tira do sério. O que te encanta? Pessoas buscando mais.
Eu acho que muitas vezes tem gente que nasce com talento e acaba desperdiçando ele, e quando tu vê aquela pessoa cheia de vontade de fazer alguma coisa, né, não importa o que, isso é uma coisa que encanta. Tá bem raro encontrar esse tipo de ser humano hoje em dia, né? Sim. As pessoas, elas acabam trocando a vida delas pelo dinheiro, né? O dinheiro é simplesmente uma moeda de troca. E quando tu encontra aquela pessoa que diz, não, isso não é negociável, né? O meu tempo é valioso. Eu acho que quando tu vê aquela pessoa querendo construir alguma coisa, mesmo sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma estrutura, e ela tá lá. Ela simplesmente tu sente que ela quer. Eu acho que isso é encantador, né? Muito legal. E Samuel, o que você pensa quando você não está trabalhando? Eu não estou trabalhando e isso aqui é o meu hobby, isso aqui eu faço só para... Não vale leitura, não vale esporte. vamos tirando essas opções dele. Não vale leitura, não vale esporte, não vale abrir novas empresas, também é um hobby, não vale. A gente... vai sair, a manchete vai ser assim, ó, empresário descoberto, abrir novas empresas é um novo hobby. Vai. O que eu gosto de fazer no tempo livre? O que você gosta de fazer quando você não está fazendo nada, quando você não está pensando em abrir empresa nova, quando você não está lendo, quando você não está treinando? Eu gosto de observar. Eu já tive o hábito de, quando eu morava no Rio Grande do Sul, quando me mudei para a capital, Porto Alegre, cidade que tinha shoppings, né? Para a pessoa que veio do interior já era uma coisa... Eu ia para o shopping, tomava um café e ficava observando as pessoas. Então, eu tenho paixão por observar o ser humano. Eu acho que cada pessoa realmente é uma pessoa. E é incrível ver... Tu começa a analisar ali no shopping, tem 500 pessoas. Cada pessoa está indo para um lugar em específico. Cada pessoa está com uma ideia na sua cabeça que é a ideia que talvez eu vou fazer isso vai mudar a minha vida, vai mudar o meu mundo, e a pessoa vai para cá e vai para lá. Então, sempre me encanta ficar olhando para as pessoas e pensando... Onde vai com tanta pressa? Se movimentando, é isso. O que será que está passando naquela cabeça? Será que a pessoa tem ciência do que ela está fazendo com o tempo dela? E simplesmente observar o ser humano sem como julgar. um todo, acaba sendo uma coisa, não é hobby, né? Sim. Mas o que você faz? Eu tomo café e observo a vida. Eu acho que é super hobby. E a gente estava falando de literatura, a gente perdeu esse espaço de contemplação. O Henrique teve aqui hoje e falou assim, eu li, e quando eu comecei a literatura clássica, o cara descrevia um dia em 5 páginas, e eu fiquei, meu Deus, eu tô na metade do livro, ainda é um dia da vida dele. Que coisa maravilhosa. A gente perdeu espaço para contemplação, e isso empobreceu a gente. Com certeza. Mas também gosto muito de comer, né? Fazer churrasco, gosto de conhecer novos lugares também, quando tiver comida envolvida, né? É o passeio favorito da família como um todo. Né? A herança italiana é café, parar para tomar um bom café também, eu acho que é um hobby legal. Na verdade, experiências como um todo, né? Sim. E Samuel, para onde a Frata Education está indo? Hoje o nosso plano é aumentar cada vez mais essa participação em cima do ecossistema educacional como um todo. É difícil falar, talvez, buscando ser o maior ecossistema educacional do mundo. Ainda é ambicioso falar isso, né? Porque a cada ano a gente vai percebendo áreas diferentes que a gente quer participar, quer incorporar. Mas sim, eu acho que o nosso desenho é bem ambicioso, e buscando sim ser uma referência, não vou falar em maior, mas ser uma referência educacional no mundo, educação na vida real. É isso que a gente busca, né? Conseguir entregar isso e conseguir entregar para o máximo de pessoas possíveis no mundo. A gente tem um pequeno plano que a gente quer impactar pelo menos num curto prazo 1 milhão de pessoas em Portugal. A gente está entrando no mercado brasileiro agora com outras estruturas, então a gente quer permear muito o mercado brasileiro, mas a nossa ideia é entregar um pouco de nós, de todos os valores que a gente tem, né? De tudo que a gente adquiriu com o tempo, para o máximo de pessoas possíveis no mundo, seja com um curso, seja com um serviço, seja trabalhando com nós, né? Então, a nossa ideia, assim, é permear o mundo com esse novo sistema de educação, onde a gente considera o ser humano como o centro da educação, e não estamos vendendo alguma coisa para alguém comprar, né? Sim. Como é que você faz para se conectar com pessoas? Você se relaciona muito bem. Como é que você faz para se conectar com pessoas? Por exemplo, alguém que tem dificuldade de se relacionar e tá assistindo a gente e fala, putz, mas eu não consigo me conectar com as pessoas que eu admiro, entrar na empresa que eu gostaria de trabalhar. Diariamente, através dos negócios, é claro, né? Mas é sempre, como a gente valoriza muito o ser humano que está tanto trabalhando ou fazendo negócios com nós, é construir um relacionamento com essa pessoa além do profissional. Eu não acho que exista uma separação Ju profissional e Ju vida real, né? Então,
a nossa ideia sempre é respeitar o ser humano e conversar com ele como se ele fosse um ser humano. Isso acaba construindo naturalmente relacionamentos, né? A gente trabalha junto, no pós-trabalho a gente tem uma amizade, então sempre que alguma coisa, estou precisando de alguma coisa, lembrei da Juliana, que sempre me ajudou nisso, vou perguntar para ela, ver se ela sabe. A Juliana acaba me apresentando para uma outra pessoa e isso pode virar uma empresa, pode virar um negócio ou simplesmente pode virar uma amizade. Então, o modelo que eu uso de entrei no elevador, cumprimento a pessoa, porque eu acho que a educação é fundamental. Em São Paulo isso não é comum, né? Eu cheguei do Rio e fiquei me achando muito efusiva. Bom dia, bom dia, pessoa. Será que é errado? Em São Paulo isso não é comum, né? As pessoas realmente elas não cumprimentam. Mas não é por mal, assim. É o que é? Não me matem, paulistas, eu amo vocês. Mas elas continuam assim, ó. Você fala, bom dia. O gato comeu sua língua? Fala bom dia. Conversando com as pessoas, então sendo sincero, né, e sendo claro em tudo que a gente está buscando e tudo que a gente é. Eu acho que isso acaba conectando, né? Essa questão da comunicação sempre acabou fluindo muito, né? Nunca foi agora, quero fazer amizade com isso, vou buscar isso, né? Então foram coisas que foram acontecendo, sim, de conversas, de pessoas que a gente trabalhou, de amigos, né? Os primeiros negócios nasceram de amizades que a gente tinha, e aí nascem empresas, e de empresas nascem amigos, então eu acho que é bem como é o livro do Dale Carnegie, né? Sim. De respeitando as pessoas, conversando com elas e influenciando no quesito bom, né? Eu entrego um pouco de mim, a pessoa me devolve um pouco do bom que ela tem, relacionamento, negócios, e sempre foi assim que aconteceu, nunca foi planejado, né? Uau. Te dei vários superpoderes, né? Te dei o superpoder de mudar a educação em uma hora, agora vamos para o outro. Você tem o superpoder de visualizar quais são as 3 tendências da educação para os próximos anos, das empresas que querem educar seres humanos adultos, que é um grande desafio. Quais são as 3 principais tendências? Em questão de setores, essa pergunta é complexa. Vai parecer complexa mesmo, vai, você não gosta de pensar? Toda a sua vida te trouxe até essa pergunta, vai. Eu acho que uma das tendências é o modelo híbrido entre o digital e o físico, né? É complicado falar que o digital é uma tendência porque ele já é uma realidade. Sim. Eu acho que dentro desse contexto, talvez uma volta de um pouco mais de presencial dentro do digital seja uma tendência que as pessoas ainda não estejam enxergando ou que ainda não valorizem o suficiente. Eu acho que o home office, ele talvez é um pouco super valorizado demais, né? Ele acaba excluindo isso que tu acabou de falar, de como que faz conexão com as pessoas, como que faz amizade. Ele acaba distanciando um pouco, aproxima de pessoas que eu não teria condições de fazer um contato agora, sim, posso conversar com qualquer pessoa do mundo, mas acaba não construindo aquele relacionamento sólido que muda tudo. Então, talvez uma das tendências que eu enxergue é ter um pouco mais de presencial dentro do digital, pelo menos nessas empresas que vão fazer grandes mudanças no mercado como um todo, né? Sim. Então, da parte do pertencer ao mundo dos negócios, a pessoa que não tem negócios, eu acho que precisa, obrigatoriamente, entrar, sim, com alguma perninha para o mundo digital. Então isso já é uma tendência, uma realidade, e acaba aproximando a educação de todo mundo, né? Aquele modelo de ter que ir para a faculdade todos os dias, ele é muito bom, né? Ele acaba trazendo um relacionamento maior, que traz um aprendizado talvez mais... Traz força também, né? Porque você se sente muito cansado e você precisa superar todo dia. Mais cristalizado, mas ele acaba dando possibilidade para menos pessoas. Então acho que nesse sentido educacional, a parte do digital vai trazer uma melhora incrível. A outra parte é o modelo de comunidades, que a gente já usa muito, né? Porque eu acho que ele acaba trazendo uma coisa que o conteúdo como um todo não traz, que é o ambiente, né? Sim. E eu acho que esse é transformador. Então, a possibilidade de conviver com mais pessoas da minha tribo, né? Pessoas que acreditam naquilo que eu acredito, que estão vivendo aquela mesma jornada, né? Tem aquele mesmo desafio. Eu acho que essa parte de viver em comunidade, que é uma coisa que meu irmão sempre, sim, brinca, como os incas e os astecas, né? Eu acho maravilhoso. A gente tá trazendo... E olha, né, as pirâmides do Egito, parece que essa galera sabia o que estava fazendo. A gente acaba trazendo de volta aquele modelo mais convencional de vida mesmo, e essa aproximação aí, ela muda tudo, né? Porque muitas vezes eu tô lá num dia difícil, escolhi me desafiar numa coisa nova, tô num dia difícil e lá dentro da comunidade eu encontro mais pessoas vivendo aquele mesmo dia difícil e que dizem, vamos lá, é só mais um dia, e a gente vence aquele dia, e aí a gente faz amizade, sai para tomar um café depois daquilo. Eu acho que isso acaba mudando até o jeito como o ser humano se relaciona com a educação.
porque eu começo a gostar de aprender, né? Porque tem mais pessoas, aquilo vira estilo crossfit, né? Sim, vira uma comunidade isso, uma religião sobre a coisa. E o que você faz quando você não se sente criativo? Você acorda e fala, hoje não vai sair nada da minha cabeça, eu precisava criar uma coisa nova. Eu estudo muito, a minha criatividade vem de tudo que eu absorvo, né? Então, eu não sei se naturalmente eu sou uma pessoa criativa, mas eu sou muito bom em ligar pontos, então eu preciso de pontos para ligar eles. Então, eu tento absorver o máximo de coisas possíveis e não é aquele estudo de vou sentar e vou ler um livro, vou sentar e vou ver um curso. Muitas vezes eu dar uma caminhada no parque, para mim é estudo. Se eu estou querendo criar um produto, eu quero observar as pessoas, como elas se comportam, para ver se faria sentido eu colocar um produto para aquilo ou não, né? Tem algumas empresas do mercado de produto físico também, então o meu tipo de estudo é relações interpessoais, né? Sim. Acabo olhando para o público que vai consumir aquilo, faz sentido, eu compro daquele jeito, aquele público compra daquele jeito, então esse também é um jeito de estudar. Mas a ideia de absorver novas informações, para mim, é o que constrói toda a criatividade. O que você falaria para alguém que ama conta e odeia gente? E o que você falaria para alguém que ama gente e odeia conta? Já que você ama os dois. Difícil, hein? É difícil amar os dois. Eu acho que é necessário, né, ter essa conexão entre os dois mundos, porque esse modelo de eu amo conta e odeio gente, ele não funciona mais, né? É um modelo que talvez funcionou muito bem num pós-guerra, onde a gente tinha pouco contato com as pessoas, valorizava menos a posição de cada pessoa, né? Então a pessoa era uma ferramenta de trabalho dentro de uma empresa. Bem revolução industrial, né? Eu acho que isso o mundo mudou, né? A gente não tem mais dinossauros aqui, já teve, né? Então é essencial que o empresário, o ser humano empresário, ele gosta de pessoas, ele não precisa ter essa vontade de estar todos os dias com as pessoas, mas o maior ativo de uma empresa são as pessoas. Então, não gostar de pessoas é desprezar o maior ativo e o maior potencial das empresas, né? Então, acho que é necessário, sim, aprender a gostar de pessoas, seja de um jeito ou de outro, né? Sim. E para quem gosta muito de pessoas, é essencial aprender a gostar de conta, porque sem dinheiro a gente não faz nada no mundo, Acabou né? esse podcast. Não nesse sentido, mas Sim. eu acho que a conexão desses dois mundos é que cria grandes mudanças. É o que a gente tenta de fato fazer, né? Porque se eu criar uma comunidade simplesmente de colocar pessoas soltas lá sem um propósito, sem um objetivo, sem uma estruturação como uma conta, né? Eu falo conta como se fosse uma estrutura empresarial. Eu acho que a gente acaba perdendo a sinergia de tudo aquilo que está lá, porque as coisas não convergem para um único ponto, que é o que faz acontecer alguma coisa, né? É igual, vamos ir todo mundo pro parque amanhã, vamos. A gente vamos fazer alguma coisa, né? Sim. Que coisa. Então, basicamente essa união entre os dois mundos, eu acho que é o mundo perfeito. Adorei. Samuel, eu poderia ficar a noite toda aqui conversando com você. Inclusive, tenho esse privilégio, né, de conversar fora do podcast também. Muito obrigada pela sua participação. Antes da gente encerrar, a gente tem um quadro chamado Gente Como a Gente. Você contou tantas coisas maravilhosas, já falou como funciona a mente de um gestor. Aí a pessoa que tá em casa pensando, tá, mas não tem nada ruim pra ele contar pra gente. Então vamos lá, vou te fazer algumas perguntas, você vai me responder do jeito que vier na sua cabeça, sem pensar. Provavelmente você já pensou nelas, mas sem pensar imediatamente, beleza? Tá. O que é superestimado? Todo mundo ama e você acha, nem é o tudo home isso. office. Seremos cancelados agora ou depois? Eu acho que o home office é superestimado porque as pessoas estão vendo como um novo mundo e, na verdade, está afastando as pessoas do mundo, né? Então, eu acho que é super importante, sim, é necessário, ajuda muito o mundo a evoluir, mas eu acho que é superestimado. Eu acho que pessoas mudam o jogo. Um sonho que você, mesmo podendo, ainda não realizou? Eu quero comprar um helicóptero. É um sonho que parece que ele é material, mas eu gosto muito da minha família. Minha família está no Rio Grande do Sul, eu estou em São Paulo. Eu gosto muito de churrasco. A minha família tem o hábito de todo domingo fazer churrasco e a gente sempre, quando eu estava em Porto Alegre, quando eu estava em Bento Gonçalves, cidades que eram longe da cidade da minha família, eu tentava o máximo possível no final de semana ir lá no domingo comer um churrasco com os meus pais. Então, esse objetivo material, né, ele me aproximaria, poderia simplesmente, chegou o domingo, a gente pega e vai lá comer um churrasco com a família. Então, é um objetivo bobo, né, ele tá ali para ser alcançado, mas é uma coisa que me aproximaria de uma coisa que eu valorizo muito, que é a família. Eu tenho um vizinho aqui que fabrica, depois eu posso apresentar vocês.
Mas eu adorei, porque eu nunca imaginei que alguém fosse falar que compraria um helicóptero com esse propósito, de verdade. Assim, geralmente, pra me locomover mais rápido, deu. Não, tem domingo, eu vou usar o helicóptero todo domingo. Aproximação aí com a família. Muito legal. Com que vale a pena gastar dinheiro? Helicóptero, mas... Não, experiências. Eu acho que experiências mudam a vida, né? Viagens, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, mas eu acho que o dinheiro ele é mais bem empregado em experiências do que coisas materiais. O tanto que esse objetivo do bem material é para experiências com a família, né? Então, eu valorizo muito experiências. Imagina, né? Você falou que sua avó é viva e tem 97 anos. Imagina, em uma horinha tô, avó, cheguei pro churrasco, né? Em uma horinha vejo a minha avó. É muito precioso. A cada vez que eu vou para lá, pode ser a última vez que eu vou encontrar ela, né? Porque eu vou a cada tanto Pela tempo, idade avançada, né? Isso, natural. Então assim, é sempre uma despedida difícil, né? Porque a gente não sabe se vai se ver. Se pudesse ter essa aproximação do tempo aí, seria incrível. Sensacional. Um livro que mudou a sua vida? Essa é bem difícil. Dos 700, vai, escolhe um. Eu acho que cada livro mudou a vida de um jeito, né? Porque foi uma construção como um todo. Mas... Escolhe um, vai, que você indicaria para qualquer pessoa. Pode ser um autor em vez do livro? Pode. Eu vou escolher o Dostoiévski porque o jeito como ele enxerga o mundo, que eu acho que ele consegue associar essa questão de valorizar muito o humano que está dentro do que o ser humano tenta vender, eu acho que ele mudou a minha forma de raciocinar como um todo. Eu gosto muito dele, da percepção e construção de tempo dele, de como ele conversa entre os personagens, né? Tem até uma brincadeira que o pessoal fala que os personagens do Dostoiévski não trabalham, né? Porque eles estão muito ocupados sendo personagens do livro dele. É um trampo, né? Já é um... Porque acaba sendo aquela vida intensa que realmente valoriza cada minuto e muitas coisas acontecem. Porque a sensação que a gente tem quando chega no final do dia hoje é que voou, né? Quando tu tá lendo o livro do Dostoiévski, não voa. Na verdade, ele consegue desacelerar o tempo e retroceder, e aquela coisa fica, cada detalhe e a cor do pássaro que estava voando, e a roupa que a Ju estava vestindo, e o jeito que sentou na cadeira. Então, eu acho que isso acabou me trazendo uma visão um pouco mais desacelerada do mundo como um todo, e começar a prestar atenção em coisas que talvez passariam batidas se entrasse nesse ritmo da vida moderna, né? Então, sempre que eu volto para ler, né, já li muitas vezes todos os livros dele, eu volto para ler, ele acaba trazendo um pouco dessa desaceleração, eu consigo ser mais sutil e perceber coisas que talvez eu não perceberia. Sim. Tem mais duas perguntas, uma polêmica, que engraçada, e uma séria. Você diz que a intensidade distorce o tempo. Sim. E explica essa frase. A intensidade distorce o tempo porque a qualidade ela é mais importante do que o volume, né? Então, eu percebo muito e consigo aplicar isso na corrida, por exemplo. Eu gasto muito mais energia e preciso me alimentar muito melhor quando eu vou correr uma prova de 5K do que quando eu vou fazer um treino de 15 num ritmo mais lento. Então, eu acredito que tudo que tu fizer colocando muita intenção, eu acho que a questão da palavra intensidade é da intenção, todo o trabalho, toda a tarefa, todo o raciocínio e toda a causa que tu colocar muita intenção, ela consegue ser atingida em um formato, em um espaço de tempo muito menor do que se tu fizer ela com displicência e distribuindo durante o teu dia ou a tua vida. Então, intensidade é uma coisa que muda o jogo, né? Faça poucas coisas, conselho do preguiçoso, faça poucas coisas, mas faça com muita intensidade e dedicação, porque isso vai trazer resultados numa velocidade que é quase inesperada. Uau! E por último, com quem você tomaria um café, vivo ou morto? Não tem ninguém te pressionando, ninguém tá esperando ser o convidado do café. Do mundo corporativo, eu tomaria um café com o Warren Buffett. Ele separou em categoria, ele foi oportunidade. Muito esperto. Porque é uma pessoa que basicamente me ajudou a construir toda a minha filosofia na parte do dinheiro, investimentos. Eu acho uma pessoa incrível, ele tem acesso a todo o dinheiro do mundo e ele tem o mesmo carro que ele tinha quando ele começou a investir, ele mora na mesma casa, então basicamente é uma pessoa que entendeu que o dinheiro é uma moeda de troca, né?
e ele troca por coisas que fazem sentido para ele. Então o material não faz muito sentido para ele, e ele simplesmente não troca o recurso por isso. Então é uma pessoa que eu tenho muita curiosidade, acredito que não vou ter a oportunidade, até por causa da idade dele, né? Mas é uma pessoa a gente tá a 6 pessoas dele. É isso, Conversamos sobre isso ontem. Tem assim, ó. Quem conhece o Warren Buffett pra gente resolver isso aí? Gostaria de ter a curiosidade de conversar com ele sobre o porquê ele nunca usufruiu de todo esse dinheiro ilimitado, né? Que ele sempre teve acesso. Então, do mundo do mercado financeiro e da parte corporativa seria o Warren Buffett. Da parte da administração, pode ser mais do que um. Pode, vai que vai. Gosto muito do modelo que o Tim Cook aplica na Apple, né? Ele pegou uma coisa que já era enorme e acho que é muito mais difícil dar sequência numa coisa daquele tamanho do que, de fato, construir uma coisa que nasceu da tua cabeça, da tua filosofia, da tua cultura. Sobretudo substituindo alguém com uma personalidade tão marcante. E tão diferente da dele, né? Eu acho que se as pessoas gostam de ler, se lerem a biografia do Jobs e a do Tim Cook, a gente vê personas completamente diferentes. É Guardiola e Ancelotti. É isso. Uma pessoa totalmente criativa e vamos fazer, e uma outra totalmente uma mente operacional e lógica, e ele conseguiu melhorar muito do ponto de vista empresa, né? Então admiro pra caramba e gostaria muito de tomar um café nele no quesito de me passa um pouco de tudo que tu faz. Da parte da vida pessoal é um café com a minha família mesmo. Acho que eu gastaria o máximo de tempo possível com a minha família. Meu irmão, meu pai, minha mãe, minha cunhada, minha namorada. São as pessoas que eu gosto de passar meu tempo e eu tomo café sempre que possível com eles. Então seria com eles mesmo. Limpou a barra com o irmão, né? Depois vocês vão entender. Depois vocês assistirem os outros episódios, vocês vão entender a piada interna. Bom, então tá, Samuel, muito obrigada, foi um prazer te receber, foi uma alegria poder te escutar. Eu tenho certeza que muitas pessoas que são gestoras de empresa vão aprender muito. É muito importante, tão importante quanto ouvir as pessoas que estão à frente, né, como a cara do negócio, como a gente ouviu os nossos especialistas hoje, é importante ouvir também quem faz o negócio todo acontecer, quem orquestra tudo para que a sinfonia se faça, né, e para que a gente se encante com isso. Então, muito obrigada, foi um prazer te receber, espero que você volte em breve para a gente fazer de outros temas com outros convidados também. E, pessoal, se você gostou, curte, compartilha, comenta, manda para o gestor que está precisando de lucidez, porque a gente sabe que sempre tem. E é isso, um beijo, até o próximo.